passou em minha mente como se fosse aquele vídeo colorido como era antigamente, pensar acerca do avivamento. Íamos para as vigílias, um monte de garotada querendo ser cheio do Espírito Santo, ser batizado no Espírito Santo, aí virava aquela bagunça, né? Meia dúzia chorava, meia dúzia pulava, outros jogavam cadeira, alguns rodopiavam. Aí nós tínhamos todo tipo de crente. E aí nós que gostávamos de prestar atenção nos crentes que estavam lá rodopiando, fazendo de tudo, aí nós saímos da vigília falando, olha, tinha crente ninja, tinha crente do swing, tinha crente de tudo quanto é coisa lá. E para que nós venhamos falar um pouquinho sobre avivamento nos dias atuais, ou o avivamento que eu preciso hoje, o avivamento que a igreja precisa para esse momento, eu quero que você abra a sua Bíblia ali em Abacuque. Abacuque 3, verso 2. Na verdade, se você não conseguir encontrar, eu estou fazendo a leitura do verso 2 e você também pode prestar atenção aí. Abacuque 3, verso 2. Está dizendo assim: ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Só para nós nos localizarmos aqui, Abacuque ele estava ministrando uma palavra para o povo lá de repreensão, trazendo uma profecia para o rei de Judá, no caso, na época aqui, Jeoaquim. E logo após houve o cativeiro, e ele ali foi levado juntamente com o cativeiro. Então ele foi o profeta que profetizou nesse período. E nesse período que ele estava profetizando, ele trouxe algumas sentenças para o povo. Após essa sentença, ele faz a oração, no capítulo 3, e é interessante que ele menciona, logo no início, do versículo 2, ele diz: ouvi a tua palavra e temi. Há outras traduções que podem falar assim: olha, eu ouvi a sua palavra e tive medo do que vai vir por aí. Hoje não é diferente. O que nós temos assistido, o que nós temos presenciado, o que nós temos visto nas igrejas, o que nós temos também muitas vezes como base para a ministração da palavra, tem sido assustador. Por que tem sido assustador? Porque hoje em dia está se substituindo o verdadeiro avivamento com um culto que agrada as pessoas, por um culto que leva as pessoas a êxtases emocionais, não vou dizer nem espiritual. E a importância de se ter um avivamento hoje, ele é pautado pela realidade do que é o avivamento. Qual é essa realidade do avivamento que nós hoje estamos distorcendo? Nós estamos esquecendo o real propósito do avivamento, a real palavra avivamento. Eu li apenas esse versículo para que nós pudéssemos aí nos localizar. Você pode procurar na Bíblia, você não vai encontrar a palavra avivamento. Se você procurar no dicionário Almeida, procurar no dicionário da Bíblia mesmo, Bíblia Pentecostal, seja ela qual for, você pode procurar, você não vai encontrar a palavra avivamento. Você vai encontrar a palavra aviva. Tanto é que a única menção que é feita na Bíblia acerca dessa palavra. E aí nós que temos vários chavões para essa palavra avivamento. Eu quero trazer aqui uma definição logo, de imediato. O que é avivamento? Fazendo algumas pesquisas ali em casa, nessa tarde, a palavra avivamento, como já disse, não é encontrada na Bíblia, mas ela pode significar avivar, ela pode significar também tornar vivo, tornar sadio, promover alegria, promover satisfação e ainda despertamento, o ato de avivar. Só precisa de avivamento aqueles que não são avivados. Mas como eu posso saber o que é avivamento então? Avivamento não é o bater palma, não é o pular, não é o dançar. Avivamento não é também eu gritar no meio da igreja, falar em outras línguas. Avivamento não é também a ideia de que eu vou sair profetizando para todo mundo e a igreja vai ser restaurada por causa da profecia que fora dita no meio dela. Isso não é avivamento. Então existem conceitos errados acerca de avivamento.
Dentre esses que citei para vocês, tem também um outro conceito errado. Não é um monte de crente ou um amontoado de pessoas falando em outras línguas. Avivamento também não é isso. Tem a preocupação hoje em dia de se mostrar que é avivado fazendo alguma coisa diferente ou além daquilo que é comum dentro da igreja. Então nós promovemos um culto de avivamento para que a coisa aconteça, sendo que na verdade não é mecânico, não é manipulável a ação de avivamento na vida do crente. O avivamento, a princípio, ele é algo sobrenatural. Ele está além do meu controle, ele está além do seu controle. O avivamento não te deixa maluco. O avivamento não te deixa desinibido. O avivamento não provoca em você uma alegria, um êxtase. Não, você vive constantemente dessa forma. E nós vamos aprender no decorrer aqui da ministração que avivamento não sugere esses conceitos errados que nós viemos abraçando no decorrer dos anos. Disse logo no começo que comiam nas vigílias com os meninos e nós gostávamos de ficar prestando atenção nas pessoas. Nós também participávamos muitas vezes daquela raça e fazíamos a bagunça, corríamos e gritávamos e aquela coisa toda. Era o conceito de avivamento para os meninos na fé. Era o conceito de avivamento. O problema atual é que esse conceito pequeno de criança, esse conceito ínfimo de avivamento está entrando dentro da igreja e está agora com crentes maduros, que chega até a audácia de julgar o próximo porque o próximo não derrama uma lágrima. Julga o próximo porque ele não fala em outras línguas. Julga o próximo porque a palavra dele não é veemente. Fala manso, fala calmo, fala suave. Essas características não condizem com a palavra avivamento. Isso faz parte da personalidade de cada um, do que você é como pessoa. Como eu sou, eu digo para vocês. É a forma que eu falo, é a forma que eu expresso que dignifica a pessoa que eu sou como característica minha. Não é característica de avivamento. Amém até aí? Amém. Graças a Deus. Bom, nós já vimos que não é um conceito de dança, não é um conceito de falar em outras línguas, não é a ideia de sair profetizando para todo mundo, não é a ideia de fazer uma raça ou um monte de crente reunido numa igreja, porque o nome é avivamento daquele culto. Nós já vimos que não é nada disso. E por que não é? Ou por que não levam esses conceitos? Uma outra situação. Geralmente na igreja se fala, quando ocorrem algumas festas, nós falamos assim: houve 30 jovens foram batizados no Espírito Santo, olha, crianças foram cheias do Espírito Santo, pessoas estão falando em outras línguas dentro da igreja, e o culto está rolando e as pessoas estão vindo para frente recebendo o batismo do Espírito Santo. Recordo-me como se fosse hoje Napoleão Falcão gritando a plenos pulmões, e ele dizia claramente: olha, se não for batizado 200, eu não saio daqui hoje. E era batizado 200. Era diferente, era uma coisa que nós não ouvimos mais. Enquanto eu fui batizado no Espírito Santo, ninguém vai embora. Aí pronto. Hoje ninguém vai embora. Não se batiza mais no Espírito Santo. Mas aí é que está. O batismo com o Espírito Santo não é manipulável. Então por que é um conceito errado? Porque nós não podemos manipulá-lo. Não está no meu poder a manipulação acerca do Espírito Santo que provoca avivamento na vida do crente. Fala-se então de pessoas que foram avivadas ou cheias do Espírito Santo, mas o que sobra depois desse batismo todo? O que sobra dos 30, 40, 50 que foram batizados com o Espírito Santo? O que sobra? Sobra apenas o diz-que-me-diz-que, as fofocas. Sobram poucas pessoas que de fato foram cheias do Espírito Santo, poucas pessoas que vão de fato abraçar a causa da igreja, poucas pessoas que, em detrimento daquilo que sofreram lá no passado, puxa, eu fui renovado, cheio do Espírito Santo, agora estão na igreja, muitos cabisbaixos, não tem prazer mais de buscar a presença de Deus. Então por que é um conceito errado? Alguma manifestação física dizendo que é espiritual. Porque essa manifestação física passa, mas a espiritual permanece. E nós vamos ver algumas características de pessoas que foram
transformadas pelo Espírito Santo. Mas não de pessoas, mas aquelas que permanecem como cheias do Espírito Santo. Olhando ainda para um outro conceito, que eu quero fazer aqui como se fosse uma observação. O avivamento no sentido pessoal ocorre de dentro para fora, e não ao inverso. Nós temos um conceito errado ou errôneo da pessoa bendita com o Espírito Santo, que quando nós perguntamos para as pessoas à nossa volta, fica sossegado que eu não vou perguntar para você, mas quando nós perguntamos para as pessoas, isso acontece muito em aula de teologia, o que é o Espírito Santo para você? A pessoa diz: é o Consolador, é aquele que me dá graça, me dá vitória, é aquele que me renova, que me restaura, é aquele que me dá tudo que eu preciso, é aquele que responde a uma oração na hora que eu estou clamando a Deus. E é isso que nós pensamos no Espírito Santo. E quando você peca, o que o Espírito Santo é para você? Aí a pessoa fica meio assim: peraí, será que ele está comigo? O Espírito Santo está comigo, está com você a todo momento, a todo instante. Ele não se afasta quando você erra, e ele não sai de você quando você vai errar. É um conceito errado de pensar acerca do Espírito Santo. Por isso ele não é manipulável. Por isso que ele não sai com qualquer coisa. O Espírito Santo fica aqui um pouquinho, que eu vou ali pecar e já volto. O Espírito Santo não faz isso. Muito pelo contrário, ele está dentro de você tentando te convencer do pecado. E nós esquecemos que o Espírito Santo faz isso. Nós esquecemos que o Espírito Santo, além de esquecermos que ele faz isso, ainda esquecemos que ele será juiz. Ele é o juiz. Ele julga, ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas como disse, o avivamento acontece de dentro para fora. Então por essa razão nós confundimos a ação do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que tem vontade própria. Ele tem desejo próprio. Ele se manifesta da maneira dele, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. Ele respeita quem você é como pessoa. Ele não nega quem você é como pessoa para se manifestar na sua vida. Mas isso não lhe dá o direito de manipulá-lo da maneira que você quiser. Não lhe dá o direito. Outro ponto que é importante para nós entendermos acerca do Espírito Santo, ou acerca do avivamento. Nós vimos até aqui que o conceito errado do avivamento são as manifestações físicas. Eu disse agora há pouco aqui por que esse conceito é errado, porque nós não temos condições de manipular a ação do Espírito Santo. E ainda coloquei aqui que o avivamento é de dentro para fora e não ao contrário. Um outro ponto importante agora: o que realmente é avivamento? Confesso a vocês que fui procurar na internet o que significa avivamento, porque eu não encontrei em poucos livros que eu tenho em casa. E repirei, procurei ali, procurei aqui, daqui a pouco abri o Wikipédia, achei alguma coisa lá e falei: gente, ninguém tem definição. Não há uma definição para a palavra avivamento. Mas o que é o avivamento, então, verdadeiramente, à luz da Bíblia? Avivamento é o ato sobrenatural de Deus na vida daquele que crê em Deus. Eu poderia dizer na vida de todo cristão. Ou seja, uma vez que você abre o seu coração e permite que Deus, por meio do Espírito Santo, venha avivar a sua vida, o seu coração torna-se um lugar ou uma terra fértil. E essa terra fértil pode receber a semente que é a palavra de Deus. O único meio de se promover avivamento na vida do crente. Não são manifestações externas, mas sim é algo que acontece internamente na vida do cristão. Então o que é o verdadeiro avivamento? O verdadeiro avivamento é o fato de eu acreditar que Deus pode mudar a minha vida e fazer do meu coração uma terra fértil para receber a palavra. Uma vez que eu recebo a palavra, por ser o meu coração um solo fértil, eu começo a produzir o fruto do Espírito Santo. Eu começo a produzir amor. Eu começo a produzir compaixão, justiça, respeito. Frutos que devem acompanhar a vida de todo aquele que crê em Deus. Uma outra situação, para nós entendermos como ele é verdadeiro e como ele pode ser definido como verdadeiro. Essa produção não quer dizer que depende de você falar em outras línguas ou não.
Então o verdadeiro avivamento não está no fato de você falar em outras línguas, mas é você ser um solo fértil para a manifestação divina do Espírito Santo. Porque se não estiver em condições de manifestar dons espirituais, manifestar fruto do Espírito, então eu posso dizer claramente que eu não sou avivado. Posso dizer claramente que determinada pessoa não é avivada. Por isso que é muito importante nós tomarmos cuidado quando começarmos a julgar pessoas pela aparência. Se julgarmos as pessoas pela sua aparência, nós vamos errar e falhar, julgando se elas são ou não cheias do Espírito Santo. Tem aquele irmão que está do seu lado, falando em línguas, pulando, batendo palma, e você, aquele ali ele está avivado. Aquele ali é cheio do Espírito Santo. Porém tem um outro, que está encostadinho ali, falando com Deus, muitas vezes cabisbaixo, quieto, em silêncio. E você fala, está precisando de Deus na vida daquele irmão. E mal sabe eu, mal sabe você, que talvez aquele que está pulando de capa e aquele que está em silêncio está clamando e intercedendo por aquele que ministra a palavra, ou até mesmo está falando com Deus pedindo avivamento, clamando por socorro, pedindo alguma ajuda a Deus. Então nós temos esse erro constante nesses dias. Nós estamos julgando pessoas pela aparência por aquilo que elas fazem dentro da igreja. Outra situação que nós vamos aqui aprender: qual é o perfil do cristão avivado? O que a pessoa que é avivada faz? Nós não podemos definir o que é avivamento na íntegra, no cerne da palavra. O que é avivamento? Nós não conseguimos discernir. Nós não temos nenhuma definição exata no dicionário, porque todos os dicionários dizem uma coisa diferente da outra. Mas qual é a característica da pessoa avivada? Primeira característica: ele passa a agradecer a Deus por todas as coisas que lhe acontecem, sejam elas boas, sejam elas ruins. Ele dá graças a Deus por tudo que tem acontecido. Senhor, obrigado, estou desempregado, mas eu creio que o Senhor abriu uma porta para mim. Senhor, muito obrigado, eu estou enfermo, mas eu creio que o Senhor ainda pode me curar. E assim sucessivamente. Ele agradece por tudo. Ele agradece se ele tem a mistura para comer ali com o seu almoço. Ele agradece se não tem a mistura para comer o seu almoço. Ele é a pessoa que agradece se está com problema em casa ou não. Ele agradece mesmo que esteja faltando alguma coisa na sua casa. Então uma das primeiras características daquele que é, ou daquele que tem o avivamento na sua vida, é que ele agradece a Deus por tudo. Senhor, não foi das melhores coisas que aconteceram na minha vida, mas eu te agradeço porque eu creio que o final será melhor. Aleluia. Ou seja, para mim eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para se comparar com a glória que me está preparada. Ou seja, o crente avivado, ele consegue ver a dificuldade, a possibilidade de vitória. Um crente avivado não se entrega na hora da luta. O crente avivado, como característica, ele não desiste no meio da batalha. Muito pelo contrário, ele arregaça a mão e fala assim: já que eu tenho que ir para cima, então vamos jejum e oração. Característica de um cristão avivado. Uma outra característica: ele não se conforma com a ideia, ou seja, com o desânimo, a apatia espiritual, com a preguiça espiritual, se é que existe preguiça espiritual. Sabe aquele crente que não tem atividade nenhuma? Ele chega na igreja, ele não quer se envolver. Está bom demais vir na igreja, cultuar a Deus aqui, irmão, estou dando meu dízimo, da bênção, estou dando minha oferta, dando bênção. Olha, não me peça para fazer nada, eu estou aqui, estou vivo. Essa não é uma característica de pessoas que são avivadas. Entretanto, não confunda avivamento com ativismo religioso. Que tem aqueles que têm ainda por si só o desejo de fazer tudo, abraçar tudo na igreja, e faz de tudo. Ele procura fazer tudo dentro da igreja. Ele quer ser visto por alguém. Quando não, ele faz porque ele tem amor pela obra. Mas isso não caracteriza você como uma pessoa cheia do Espírito Santo. Vinha Isaías de um ativismo religioso total. Ai de vós que levantam pela manhã para beber. Ai daquilo, ai disso daqui, ai daquilo outro. Até o dia que ele teve que entrar no templo e ele presenciou nada mais, nada menos do que a glória de Deus. Ai de mim que sou um homem de lábios impuros. Ué, mas e o ativismo todo que ele estava fazendo, profetizando na vida de todo mundo? Onde é que
O ativismo religioso não me dá o direito de dizer para o irmão ou a irmã é cheio do Espírito Santo. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Qual é o perfil então dessa pessoa? Tanto em aspecto, aparência e atitude. Quando se fala de aparência é até melindroso falar, né? É meio complicado. Aparência, o que tem a ver aparência, né? O crente que é avivado, irmão, não vou dizer para você que ele não é cara tudo, porque eu ando com a cara fechada o tempo todo. Então, já viu, né? É complicado. Mas só que ele se dá o pudor. Ele se dá o respeito. Ele respeita as pessoas que estão à sua volta. Ele respeita a comunidade que ele frequenta. Ele não difama. Ele não fala mal. Ele não semeia contenda. Característica de um crente avivado, característica de uma pessoa avivada, cheia do Espírito Santo. Ela não sai falando da vida dos outros. Ela não promove dissensão entre os irmãos, como está lá em Hebreus 12:15. Quase perde a salvação por causa disso. Olha, ninguém se prive da graça. Ou seja, não deixe de receber a graça da salvação, não. Em que uma raiz de amargura brotando do teu coração, muitos venham a ser contaminados. Característica de um cristão avivado. Uma outra característica que eu quero concluir aqui. Ainda que faça parte de uma igreja atuante, sempre estará comprometendo as suas energias para a obra do Senhor nosso Deus. O que tem acontecido hoje em dia é o seguinte: nós vamos para casa, chegamos em casa, assistimos bons programas evangélicos, que não tem nenhum, mas assistindo programas evangélicos, passei a tarde assistindo programas evangélicos, irmão, cheguei na igreja e estava uma bênção, e não pode contar com ele para fazer nada, porque não tem tempo para nada. Não estou dizendo você que estuda e trabalha, eu estou dizendo aquele que está em casa. Não pode contar com nada. Ou irmão, dá para você me ajudar aqui para fazer uma visita? Não dá, pastor, então, estou com um problema. E o pastor sabe que o fulano não trabalha, não estuda, não faz nada. Característica da pessoa avivada é aquele que se compromete com a igreja. É aquele que respeita a obra que está fazendo parte. É aquele que vai atrás junto das ovelhas. É aquele que se preocupa com as pessoas à sua volta. Uma característica, e essa vai doer em mim primeiro, depois em você. Uma característica de um crente avivado é um crente que não deixa o outro irmão na mão. Irmão, puxa, cheguei aqui, a minha conta vai ser... Minha conta de luz lá, rapaz, vai ser cobrada e o pessoal vai cortar minha energia elétrica lá. Vai mesmo? É. Meu irmão, vem cá, vamos orar com você. Deixa eu colocar a mão sobre a sua cabeça aqui e vou repreender. Característica do crente avivado, sabe o que ele faz? Irmão, eu não tenho R$80 na sua conta, mas eu tenho 20, Sérgio. Vamos correr atrás de outro. Característica do crente avivado. Ele corre atrás de ajudas para o seu próximo. Ele jamais bate a porta da cara daquele que está precisando. Característica do crente avivado. Quando for lhe pedir um conselho, irmão, Deus vai te ajudar. Nunca tem uma palavra. Característica daquele que é cheio do Espírito Santo. Ele sempre vai ter uma palavra para dizer para você. Característica única da pessoa bendita do Espírito Santo é que ele não faz dissensão. Ele não procura só aqueles que são bonzinhos. Ele não procura aqueles que estão, estou aberto a receber o Espírito Santo. Não. Uma vez que você recebeu a Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Ele habita dentro de você. Portanto, não há desculpas. Eu não sinto o Espírito Santo. Eu não sinto a presença de Deus. Como eu posso sentir a presença de Deus se eu não consigo produzir frutos? Eu não consigo amar o próximo. Eu vivo rancoroso, eu vivo guardando coisas do passado na minha vida, sendo que eu não consigo também perdoar aqueles que ficaram lá. Como eu quero sentir a presença de Deus? Já ouviram a frase dormindo com o inimigo? Essa frase é tão filme. Você dorme com o inimigo a partir do momento em que você, toda vez que vai dormir, você pensa, eu pego aquele infeliz. Se eu tivesse a chance de fazer isso de novo. Se eu tivesse a chance de fazer tal coisa. Nós estamos equivocados com respeito à pessoa do Espírito Santo. Aí chegamos na igreja, queremos falar em outras línguas para dizer que somos avivados. E não somos. Enganamos-nos a nós mesmos. Enganamos-nos. Por que nós nos enganamos?
semeamos contenda dentro de nós mesmos, nós carregamos o rancor dentro de nós, e depois chegamos à igreja e despejamos em línguas estranhas para dizer para a igreja que está tudo bem. E a coisa não funciona por aí. E eu quero concluir. Depois dessa veemência toda, antes de concluir, deixa eu falar que avivamento não é um ativismo religioso. Por quê? Porque tem muita gente dentro da igreja de Cristo, não estou dizendo dentro dessa igreja, dentro da igreja de Cristo, que seja ela qual for, que estão saindo aí fora fazendo trabalho social, estão se preocupando com pessoas que têm necessidade financeira, estão se preocupando com pessoas que não têm o que comer nas praças, e muitas vezes não vem numa igreja que nem você aqui. E muitas vezes não vem. Como disse para concluir, temos que aprender a manter vivo o sentimento de avivamento. Como é que eu posso tornar isso vivo dentro de mim? E se não estiver vivo, como eu posso acender ou reacender essa chama na minha alma? Olhar a palavra, ler, estudar, orar a palavra de Deus, procurar a Deus em oração, de contínuo, tanto na igreja quanto em sua casa, no seu trabalho. Uma vez ou outra a gente leva o nome de louco. Antes, hoje não acontece mais isso. Hoje não leva mais esse nome, esse adjetivo, vamos dizer assim. Sabe por quê? Crente hoje não mora no meio da rua que nem louco mais. Ele não sai andando e fala para Deus: oh meu Deus, mais tremendo, aleluia. Não sai andando mais na rua assim. Nós andamos em silêncio, com medo. Dá um exemplo muito simples. Deixei de ir numa escola dominical uma certa vez e estava indo para a igreja logo depois que terminou a escola dominical. Os crentes saindo da escola dominical pareciam que estavam dentro de uma bolha. Não falavam nem bom dia nem boa tarde para ninguém. Andam cabisbaixo e começam a andar como se fossem zumbis, bitolados, pessoas que parecem que não têm amor para dar ao próximo. Característica de uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que pode deixar atirar de dentro de você. Vai sair de dentro de mim alegria, paz, consolo para aquele que precisa de ajuda. Por isso, eu creio que para que Deus nos encha do Espírito Santo e para que venhamos ser avivados, e não apenas por causa de um culto como esse, que cantamos corinhos, cantamos louvores, ou porque batemos palmas, ou porque viemos ainda, ou vamos vir dançar, não quer dizer que você cheio do Espírito Santo. Mas que nós possamos aprender que o verdadeiro cristão cheio do Espírito Santo, aquele que é avivado, aquele que promove o avivamento, é aquele que lê a palavra, é aquele que busca ler nas entrelinhas, é aquele que questiona a palavra que sai do púlpito, não é aquele que é bitolado, não é aquele que aceita tudo, é aquele que questiona. Pastor, eu quero saber por que o senhor falou isso, eu não entendi o que o senhor quis dizer. Questione, você tem todo o direito de saber. Sabe por quê? Porque aqui nós estamos falando da palavra, não estamos falando de conceitos teológicos. Estamos falando de palavra, não estamos falando de ficção científica. Não estamos falando de biologia, até porque se me perguntar para mim, eu não vou saber. Nós estamos falando da Bíblia. Vamos dar uma procuradinha na Bíblia, dá uma olhadinha nela. E para finalizar aqui ainda, Deus irá fazer no nosso tempo e provocar no meio da igreja um verdadeiro avivamento quando houver ou quando haver arrependimento genuíno. Não adianta eu dizer que sou cheio ou que estou fazendo tudo dentro da igreja. Se não houver um arrependimento genuíno, você está se enganando. Talvez o seu passaporte esteja carimbado para o inferno, lugar errado, e você não sabe, porque você não promove a paz, porque você não perdoa o próximo, e você acha que está indo a passos largos para o céu. Pois eu deixo bem claro para você: não é a sua vida na igreja que vai te tornar cristão, não é a sua vida na igreja e falar meia dúzia de palavras em línguas que vai determinar que você vai para o céu ou não. Se você não tiver amor ao próximo, e se você não perdoar as pessoas que estão à sua volta, você está se enganando, e o seu passaporte está carimbado para o caminho errado, e você acredita que está indo para o céu. Coloque-se de pé, eu quero orar com você. Glória a Deus.
Aleluia. Eu creio em um Deus que se manifesta segundo a sua misericórdia na minha e na sua vida. E isso só é possível pela pessoa do Espírito Santo habitando em mim e em você. Virão de quarta-feira que nós estaremos aqui. Certamente não estarei depois aí num período por causa da faculdade. Mas o pastor Hugo estará aqui certamente ministrando. Minha esposa estará ministrando. Entre outras pessoas provavelmente. Trazendo uma palavra acerca do avivamento. Talvez para promover avivamento na sua vida. Mas não se engane. Eu não tenho como promover avivamento na sua vida se você não estiver em comunhão com Deus. Eu não tenho como promover por meio da palavra avivamento na sua vida se você não estiver em comunhão com o seu próximo. Portanto, nessa noite, eu coloco isso para você. A responsabilidade de ser avivado é sua, não é minha. Incline sua cabeça e vamos orar. Meu Deus, Tu és aquele que opera tremendamente no meio da sua igreja. E nós entendemos e compreendemos que o Senhor é aquele que opera maravilhas também. Ouvimos a Tua palavra e entendemos o ministrar da Sua palavra, que o avivamento não é, ó Pai, movimentos feitos com o corpo, que avivamento não é, ó Pai, o ativismo religioso, fazer tudo dentro da igreja. Entendemos também, ó Pai, que não é a manifestação de línguas ou até mesmo, ó Pai, de profecias no meio da Sua igreja, mas sim de pessoas comprometidas com o amor ao próximo, pessoas que se preocupam com a necessidade alheia, pessoas que se preocupam, ó Pai, em fazer da sua própria vida um exemplo para aqueles que estão à sua volta. No nome de Jesus eu lhe peço, Senhor, dá-nos discernimento, entendimento, sabedoria no meio da sua palavra, para que o verdadeiro avivamento ocorra em nossas vidas, porque este é o avivamento que nós precisamos hoje. No nome de Jesus eu lhe suplico, meu Pai, segundo a Tua misericórdia, ajuda-nos, ó Pai, a procurar o verdadeiro avivamento, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Jesus. Você pode tomar assento, pastor Hugo? Glória a Deus. Irmãos, bênção de Deus. Eu creio